Pastor, nós já falamos muito a respeito da pessoa de Davi e da pessoa que a gente denomina de homem segundo o coração de Deus e mulher segundo o coração de Deus. Mas quando nós vemos a história de Davi, e esse trimestre nós estamos com os nossos jovens estudando a lição, nós vemos que o entorno de Davi também era bastante instável. E querendo ou não, isso interferiu e influenciou grandemente a vida de Davi e o chamado de Davi. E o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: os filhos de Davi foram homens que causaram muitos problemas, ao ponto de alguns deles até querem matar Davi. O próprio filho quis matar Davi. Falão. Davi teve problemas com suas esposas, né? E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos Paulo ali em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo aconselhando e apresentando as características, as exigências que deveria ter um bispo e um diácono. E Paulo vai dizer que uma das exigências para ser um bispo, ser um diácono, era que ele deveria governar bem a própria casa, ter os seus filhos em sujeição, com toda modéstia, e ele ainda complementa no 5, né? Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Certo. E a minha pergunta é possível ser um homem de Deus e não governar bem a própria casa, não ter os seus filhos ou a sua família estabilizada na presença de Deus? Vamos com calma. Essa é polêmica, né? Vamos com calma. Ai, meu Deus, vvamos com calma. Vamos devagar. Deixa eu criar um... Não, entendi. Deixa eu refinar mais a minha pergunta, então. O chamado ministerial, Deus exige mais do que simplesmente receber a denominação de homem de Deus e de mulher de Deus? Sim. Vamos com calma. Primeiro lugar, vamos começar de Davi ali. Davi foi um homem que errou muito com seus filhos. Ou demais. Davi, ele era chamado pelos seus filhos de rei de Israel, não de pai. E quando houve aquele episódio de Amon com Tamar, que Amon violentou Tamar, Davi nada fez. Absalão que se vingou e começou aquele problema todo na casa, enfim. Então Davi tinha graves problemas com a família. Só que Deus chamou Davi para ser rei, não para ser sacerdote. Tá? Davi não era sacerdote. Havia sacerdotes que auxiliavam Davi. Davi era rei. E enquanto rei, Davi fez o papel político que deveria fazer. Liderar a nação, guerrear as guerras que tinha que guerrear, tomar as decisões políticas que tinha que tomar. Mas ele falhou na sua família. Terrivelmente. Tanto é que quando o juízo de Deus veio por conta do seu pecado, veio justamente sobre a sua casa, sobre a sua família. Existem exemplos, além de Davi, de homens de Deus que tiveram famílias problemáticas, complicadas. Talvez o maior exemplo seja Samuel. Samuel era um homem de Deus, crente, servo de Deus, juiz, sacerdote, profeta, mas Joel e Abia eram homens que aceitavam suborno para fazer julgamento do povo, propina. Então, acontece que pais tementes terem filhos que não andam no caminho dos pais. Aí alguém pode perguntar, mas a Bíblia diz que você tem que criar um menino no caminho que deve andar porque ele nunca vai se desviar dele. Está em Provérbios. Inclusive, eu escrevi um livro sobre Provérbios, capítulo 1 ao 15. E Provérbios, ele é um livro de conselhos gerais. O que significa? É o que geralmente acontece. Não que aquilo ali definitivamente vai acontecer. É o que geralmente acontece. Geralmente, quando você cria um filho nos caminhos do Senhor, geralmente esse filho não se desvia. Mas pode acontecer que desvie. Porque é um outro ser humano, não é a extensão da sua vida. Mas geralmente ele não se desvia. Tá? Então acontecem de servos de Deus, pais tementes, filhos terem filhos que se afastam dos caminhos do Senhor. Infelizmente isso acontece. Até com obreiros. Aí entra na questão que você falou de Timóteo. Até com obreiros. Quando a Bíblia diz
E o obreiro deve governar bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, porque se ele não governa bem a sua casa, não pode governar a igreja de Deus. A Bíblia está falando ali, sujeição, está falando de honra e respeito. Honra e respeito. Por exemplo, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos às autoridades. Está falando o quê? Eu devo respeitar as autoridades, correto? Quando a Bíblia diz que os filhos têm que ter, o pai tem que ter os filhos em sujeição, está falando que os filhos têm que respeitar esse pai. E aí você me pergunta, respeitar como? O filho pode não ir para a igreja com o pai, mas ele não pode achar que o pai é um hipócrita. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz assim, que o obreiro tem que ter os filhos em sujeição, significa que os filhos têm que respeitar o pai como um homem de Deus. Está dizendo o quê? O filho pode não servir a Deus. O filho pode não ir para a igreja. Mas ele não pode ver um pai no púlpito e outro pai em casa. Esse homem não pode abrir a Bíblia no púlpito e bater na mulher em casa. Esse homem não pode ser um homem que prega amor no púlpito e ser espancador, ser um alcoólatra, ser um mal pagador em casa. Porque esse filho não vai ter respeito a esse pai. Então, quando a Bíblia diz que o obreiro tem que ter os filhos em sujeição, significa que, por mais que os filhos não sigam os princípios dos pais, a fé dos pais, mas ele vê no pai uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Tá? Então é isso que nós precisamos ter. Os pais, e aqui vai uma boa palavra para os pais, para as mães, que às vezes tem um filho desviado, afastado do evangelho. O importante é que esse filho, essa filha, por mais que não esteja nos caminhos que você gostaria que estivesse, mas veja que você está. E você vive essa fé. E você vive o que você ensina. E você não é um crente só de igreja, mas principalmente que você vive o evangelho dentro da sua casa. Até porque, lá na frente, se ele precisar de uma oração, precisar de um conselho, precisar conversar com alguém, ele não vai procurar os de fora. Vai procurar os de dentro. Ele só vai fazer isso se ele vê no pai e numa mãe uma fé sincera.